Boa tarde a todos, pessoal. Obrigado pela audiência. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Vocês, tanto nesse evento como nos últimos 2 anos, têm visto que tem se falado muito sobre a LGPD e existem muitos mitos que saíram com respeito a ela, e vamos conversar um pouco sobre o que é a LGPD e como ela se aplicaria especificamente à gestão de fornecedores. Mas antes de poder falar da lei, precisamos entender um pouco algumas definições. Por exemplo, a definição de o que são dados pessoais. Uma definição geral, para mim, é muito interessante, porque são dados de uma pessoa que pode ser usada para identificá-la ou para localizá-la. Nós temos hoje em dia serviços, por exemplo, que rastreiam os nossos movimentos e podem até gerar um perfil de consumo. A pessoa X está o tempo inteiro no café Y, pode fazer coisas. Então, a informação que permite localizar a pessoa também é um dado pessoal. Mas a LGPD, ela define dado pessoal como isso: informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificado. O mais importante dessa frase é pessoa natural. Somos nós, pessoas vivas. Não se refere a empresas. Muitas vezes vocês vão chegar e vão pedir para uma empresa fornecedora, manda um balanço da empresa, fala, não, porque é informação confidencial protegida pela LGPD. Não é assim. É informação confidencial, sim, porque eles determinaram o que é confidencial. Nós determinamos o que é confidencial para nós mesmos. Porém, a LGPD somente existe para proteger dados por força de lei de pessoas físicas, de pessoas naturais. Portanto, a pessoa jurídica, se ela se nega a mandar alguma informação, é porque ela considera que essa informação é confidencial para a pessoa jurídica, não porque a LGPD protege. Mas por que é tão importante proteger os dados da pessoa natural? E, basicamente, a modo geral, porque a LGPD é uma norma nova no Brasil, mas não é uma norma nova no mundo, é para que os dados pessoais não sejam utilizados para fins diferentes dos quais você entregou seus dados. Então, vou dar para vocês um exemplo muito pessoal, recente. Minha esposa foi contratar para casa serviço de telefonia, banda larga, televisão, e foi tudo por WhatsApp, maravilhoso. Começou a conversar, negociou os planos, chegou a acordos de preço. Chegou o momento do contrato. Para fazer o contrato, eu preciso nome, RG, CPF, endereço completo, comprovante de residência, conta bancária para fazer débito automático e telefone de contato. Além do telefone de contato, pediram um segundo contato e ela deu o meu telefone. Perfeito, fechado o negócio, contrato finalizado, ela entregou seus dados com o propósito de fazer um contrato. No dia seguinte, eu recebo uma ligação no meu celular. Eu gostaria de falar com a senhora Isabela, estou ligando daquela mesma empresa que ela fechou o contrato, para oferecer serviço de banda larga no endereço X, que ela deu o endereço. Então, isso é utilizar os dados para um fim diferente. Ou seja, ela deu seus dados para fechar um contrato e esses dados apareceram no departamento de vendas da empresa. E, magicamente, durante os últimos 2 meses, esses dados têm aparecido porque me ligam de outras operadoras, concorrência deles, falando, senhora Isabela, quero oferecer. E a única forma que tem eles de associar o nome dela ao meu telefone foi aquele traspasso de dados pessoais. Então, para isso que os dados precisam ser protegidos, porque nós trabalhamos em compras e nós temos certos critérios éticos que a gente realmente protege os dados, mas existe gente que não tem esse critério ético e vai e utiliza os dados de forma diferente. E o que mais se fala, assim, é o ponto 2, ou seja, para não sofrer discriminação, que efetivamente pode acontecer, efetivamente, se você sabe a etnia da pessoa, orientação sexual da pessoa, pode existir algum tipo de discriminação. Então, a pessoa entrega um dado sensível, como etnia, para que uma pessoa possa não chamá-la para uma entrevista de emprego, por exemplo. Mas o mais importante é isso, você entrega seus dados por um fim, e esses dados são utilizados para outro fim. O segundo ponto que temos que conversar são quem são os participantes desse processo de tratamento de dados que sempre existiu. O primeiro e mais importante é o titular, são vocês. Vocês são os donos dos seus dados e entregam seus dados para certos fins. Hoje em dia, com a LGPD, muita gente fala o consentimento, mas existem dados ou existem fins que vocês estão obrigados a consentir. Por exemplo, na própria Certas, vamos contratar um funcionário. Escolhido, processo de contratação, RG, CPF, certificado de reservista ser homem, título de eleitor, certificado de nascimento dos dependentes. Isso é lei. Isso, a pessoa fala, não, eu não quero entregar meus dados para você. Tudo bem, eu não posso te contratar, acabou.
Então, nesse sentido, os dados, eles têm que entregar por obrigação. Porém, isso não implica que nós, empresa, não precisamos proteger esses dados. Temos acesso restrito dos usuários para não proteger, para não divulgar os dados, para não vazar os dados. Mas, mais importante do que isso, um dos direitos que a LGPD coloca é que o usuário saiba como vão ser usados esses dados. No nosso caso, é bem simples. Tem uma empresa de contabilidade externa, eu tenho que enviar os dados para eles para calcular folha de pagamento, férias, etc. Temos plano de saúde, temos que mandar os dados pessoais para ele para que eles façam a carteirinha do plano, e assim sucessivamente. Mas isso tem que ficar estampado no contrato e dentro da empresa temos que tomar todas as medidas necessárias para que eles não vazem. Nesse momento, o titular dos dados, ele me entregou os dados por obrigação para poder obter um serviço, e nós, como controladores dos dados, decidimos o que vamos fazer com esses dados. Mas acontece de que existe outro integrante, que é o operador. Nós podemos contratar alguém para que trate os dados para a gente. E esse operador é quem? Por exemplo, a própria Sertras, ela é operadora de dados de gestão de terceiros. Eu faço gestão de terceiros para um terceiro, ou seja, para um contratante. Nesse momento, eu sou o operador. Sigo as regras do contratante, protejo os dados dele, mas eu, na verdade, não sou o dono dos dados ou que vai utilizar os dados. Portanto, o contratante é quem manda. Ele fala, olha, você vai pegar os dados, vai guardar dessa forma e vai mostrar dessa forma para essas pessoas. Então, existe um novo participante desse processo. E aí onde tem que estar bem caçado o relacionamento, controlador, operador. Podem existir dois controladores ao mesmo tempo? Claro que pode. Em relações trabalhistas terceirizadas, o controlador principal é o empregador daquela pessoa. A empresa contratante é o controlador daquela pessoa por conceito de responsabilidade solidária ou subsidiária. São dois controladores. Existe um terceiro que é o operador, que trata os dados basicamente para os dois. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada por conta da LGPD, porque, como diz o nome, lei geral, ela precisa colocar as diretrizes específicas. Outro exemplo, que diretrizes específicas? Eu sou diabético, eu vou uma vez por semana na farmácia para comprar uma caneta de insulina que custa R$180. Mas se eu dou meu CPF para a pessoa, custa 120. Mas se eu não quero dar meu CPF, porque a LGPD fala de consentimento, ela me cobra mais caro. Será que isso é justo? Ou seja, para eu poder ter um desconto, eu tenho que deixar você tratar os meus dados do jeito que você quiser. Porque eu não tenho direito a dizer, não, esse ponto que você vai tratar quando entregar para as empresas de publicidade, eu não quero que faça. Assim sucessivamente. Não sei se vocês às vezes viram algum contrato, ou quando vocês entram em serviços gratuitos de consulta de CPF, que para que você possa consultar teu próprio CPF, você tem que dar um monte de dados para eles. E quando vocês veem os termos e condições, diz, bom, a partir de agora eu autorizo a que meus dados sejam compartilhados com X, Y, Z, ABC empresa. E se você não aceita, então você não consegue consultar teu próprio CPF. Você não consegue optar no serviço. Então, a NPD, que é uma agência nova, ela deveria regular esse tipo de coisa. Ou seja, existem coisas que podem gerar abusos dos dois lados e ela tem que regular, ela tem que fiscalizar. Por exemplo, em algum momento ela tem que descobrir por quê. Minha esposa deu os dados dela para uma coisa e essa empresa distribuiu até com distribuidores autorizados dele. E por último, o encarregado de proteção de dados, que ele é o meio-campo. Ele é um profissional que aparece por obrigação na LGPD. E ele tem que servir de meio-campo entre todos os demais participantes. Exemplo, em um dos serviços que nós oferecemos, que é a do e-diligence, eu vou mostrar para vocês um pouco como se trata, um dos clientes pede que a gente pegue a informação do Serasa até a última pessoa física da cadeia. Ou seja, a gente vai na empresa, se tem um sócio pessoa jurídica, os sócios dessa pessoa jurídica, se é um sócio, uma das pesquisas é o Serasa. Um dia entrou uma pessoa pelo nosso canal LGPD falando, vocês consultaram meu Serasa, eu nunca trabalhei com vocês, eu não conheço vocês, quem são vocês? E aí começa todo o problema para o encarregado de dados. Por quê? Ele tem que entrar em contato com a pessoa, bom, quem é você? Porque para poder responder as perguntas, ele tem que tratar dados. Então, me dá teu CPF. Entregou o CPF, procurou no sistema integrado, respondeu, sim, tratamos os teus dados, temos dados. Tá, mas que dados vocês têm? Aí vem um processo onde ele tem que dizer, eu preciso pegar mais dados teus para poder te dizer que dado eu tenho. Então,
processo que o nosso DPO inventou foi basicamente uma videoconferência, onde a pessoa mostra o RG, demonstra que é a pessoa, se ele não tem dúvidas, aí troca um e-mail e todo o resto do processo por e-mail. E depois de identificado, ele respondeu, de acordo com a lei, olha, nós temos teu CPF, temos teu RG, temos o teu nome completo, o relatório do órgão de proteção ao crédito e algumas pesquisas que fizemos na internet. Eu gostaria de eliminar esses dados. Não pode, porque eles foram tratados por força de uma lei, que é cumprimento de contrato, etc, etc, e ela é sócia da empresa. Na verdade, para os sócios de empresas é muito complicado, porque o contrato social, os contratos de empresa são instrumentos públicos de constituição de empresa, portanto, existe uma espécie de discrepância ou de pergunta de se então os dados dos sócios são públicos ou não. Mas finalmente ficou contente com a resposta, recebeu os dados, aí falou com o marido, porque na verdade ela era sócia de uma empresa do marido, onde ela tinha 1% da empresa e apareceu nesse jogo. Mas o encarregado de dados é o que faz isso, fiscalização da NPD, ele que fala, esse é o perfil, esse é o trabalho desse profissional. Resumindo e deixando um conceito que eu quero que vocês tenham claros, que a proteção de dados não se trata de não tratar nunca mais dados, de ficar escondendo dados, ou eu não posso editar um dado, ou eu tenho que guardar, não. Proteção de dados é respeitar direitos de titulares. Ou seja, nós estamos tratando um dado de uma pessoa, temos o RG, a data de nascimento está errada, eu tenho o RG porque ela entregou para mim, eu posso consertar. Ela entregou isso, o que eu não posso fazer é utilizar esses dados para um fim diferente. Por que eu peguei RG? Para contratar ela. Ou seja, não é um dado que é intocável. Os dados pessoais são dados que vão continuar sendo tratados sempre vão continuar sendo tratados, mas o que faz a LGPD nesse momento é colocar, por força de lei, instrumentos e medidas para que esses dados sejam protegidos e que os direitos dos titulares sejam respeitados. Vocês vão ver muito dentro dos processos internos que as pessoas vão falar para vocês, mas LGPD é segurança da informação. Não, não é só segurança da informação, não é só ataque hacker. Ou seja, a loja tanto foi atacada, foram vazados 10 mil dados. A empresa de vocês, ou as empresas pequenas, chega um funcionário brabo que foi demitido, levou o banco de dados e vendeu, ou publicou na internet. Isso também tem que ser evitado. Isso que a LGPD está tentando, por isso que ela afeta todas as pessoas jurídicas. Mas falando de gestão de fornecedores propriamente tal. Primeiro, temos que identificar os nossos processos. Esses são os processos normais de gestão de fornecedores, homologação, gestão de terceiros, due diligence, etc. Tem alguns outros, mas esses são os mais importantes. Nas nossas empresas, alguém falou, ok, LGPD na gestão de fornecedores, ou LGPD no departamento de compras. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Identificar quem são os titulares dos dados, é o mais simples. Mas como assim? No processo de homologação, que dados pessoais eu trato? Normalmente informação de sócios, administradores, pessoas de contato, vendedores, às vezes a gente pede nas RFIs o contato financeiro, o contato de cadastro, o nome do gerente, o contato do gerente. Esses dados eles são solicitados no processo de homologação. Gestão de terceiros, então, é uma loucura. São todos os dados das pessoas terceirizadas, due diligence, avaliação de desempenho. Temos que identificar quem são os titulares. Depois, temos que saber quais dados devem ser tratados. Isso é super importante, porque hoje mesmo participei de uma reunião por uma apresentação de serviço, e para um serviço justamente de gestão de terceiros, e dentro da lista de dados que iam ser tratados era nome do pai, nome da mãe do trabalhador. É como, para que vocês precisam do nome do pai do trabalhador para saber se os direitos trabalhistas dele são respeitados, ou se ele algum dia vai processar a empresa, ou se ele tiver um acidente? Então, essa parte é a mais importante que vocês têm que ter claro. Ou seja, eu peço o dado para quê? Qual é o fim desse pedido? Depois, para que tratamos esse dado? Em gestão de terceiros é fácil. Para reduzir riscos de passivos trabalhistas, para proteger a vida dos trabalhadores, para cumprir com a legislação da lei de subcontratação, temos como justificar isso. Por quanto tempo vão ser armazenados? Depende, a lei de fato diz que vocês definem, mas, por exemplo, documentos trabalhistas. A prática são mínimo 7 anos. Por quê? Porque um trabalhador, quando deixa a empresa, tem 2 anos para fazer qualquer reclamação, de até 5 anos desde que ele saiu da empresa. Então, 7 anos é uma prática. Em due diligence já são 5 anos, porque a norma 26 da COAF diz que são 5 anos, etc. E por último, e é onde o DPO de vocês
entra em pânico é aonde são armazenados esses dados. Se todo mundo na empresa trata dados, desde a pessoa de RH com os funcionários até a pessoa de RH que recebe currículos, também temos tratamento de dados. Por exemplo, em compras, os dados dos nossos contatos dos fornecedores. Ah, mas é um dado comercial? Sim, mas continua sendo um dado pessoal, que poderia identificar a pessoa. Desculpem, o microfone estava mal. Mas aonde vamos armazenar os dados? Isso aqui é informação que nós temos a obrigação de saber, e os GPO ficam um pouco bravos comigo, mas eu sempre falo, quem tem que me dar as indicações de como eu devo proteger os dados são os GPOs, são vocês. Vocês são os conhecedores da lei. A empresa contratou vocês para implementarem processos de segurança de dados, de tratamento de dados. Então, eu já sei isso aqui. Já sei o que eu faço com os dados. Agora, me ajudem a poder tratar os dados de forma segura, porque eu tenho visto empresas hoje em dia que disparam consentimentos, mandaram para todo mundo, mandem a carta de consentimento para todo mundo. Se o consentimento é a pior forma de proteção dos dados, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, na verdade, você tem que saber por que você pede um dado e se é obrigação ou não é obrigação. E nesse momento você sabe como proteger os dados, mas sem saber, você não consegue proteger dado nenhum. Vamos a exemplos práticos. Uma due diligence. O que é a due diligence? Verificar a integridade reputacional do fornecedor para que ele não venha afetar a minha integridade no futuro. As mesmas perguntas. Quem são os titulares dos dados? Como eu falei antes. Sócios, administradores, em alguns casos, algumas empresas pedem pessoas que vão trabalhar com a empresa, parentes, às vezes pedem esposa, cônjuge. O que eles querem saber? Basicamente, CPF e nome completo. Por quê? Porque o CPF é o número que vai realmente identificar a pessoa. José Silva. Não, isso identifica 1 milhão de pessoas. José Silva, CPF e tal. Esse é o dado específico para descartar que eu estou tratando da mesma pessoa. Para que tratamos esses dados? Em processos de due diligence é por compliance. Risco de integridade, risco de exposição de marca, de imagem. Portanto, isso tem que estar ali definido dentro do nosso mapa de dados. Por quanto tempo? Em compliance, normalmente são 5 anos, por conta da norma da COAF, 5 anos, e de fato se ignora qualquer notícia anterior a 5 anos que possa desabonar uma pessoa. E aqui, onde estão armazenados os dados? 90% das pessoas que eu conheço, planilhas Excel. Aí o DPO chega para vocês e fala, o que eu vou fazer com isso? Aí o DPO liga para a compra, preciso de um software. Ah, mas não está no orçamento, não está no budget. Mas esse é um ponto importante, ou seja, a gente tem que tentar eliminar, especialmente no tratamento de dados pessoais, os modelos que não são seguros, mas não são vocês que têm que dar essa solução. Vocês são os usuários, vocês são compras, vocês precisam dessa informação para quê? Na verdade, compliance na due diligence, mas às vezes compras também que tratam com o fornecedor. Mas para quê? Para poder baixar os riscos de imagem. Mas a forma como resolvo isso depende de um monte de gente, TI, o DPO, meu chefe, o orçamento do ano que vem, como está a crise, etc. Gestão de terceiros não é diferente, mas gestão de terceiros é bem complexa. Por quê? Porque os titulares dos dados pessoais, eles são todos os trabalhadores terceirizados da empresa fornecedora que vão trabalhar para mim. E quais os dados tratamos? Absolutamente todos. A gente trata exatamente mesmos dados que um trabalhador nosso. Portanto, aí onde vem o risco. E aqui são coisas que vocês vão ter que fazer muito com as suas empresas contratadas com mão de obra terceirizada. Ou seja, se eu contrato uma empresa com mão de obra terceirizada, ela não pode se negar a mandar os dados dos terceirizados por conta da LGPD. Então, aí onde vem a revisão dos contratos. Se eu terceirizo um serviço, eu tenho que colocar uma cláusula no contrato que obriga ele a compartilhar os dados, que obriga ele a ter seus processos de segurança e obriga vocês a terem seus próprios processos de segurança com respeito aos dados dos terceirizados, porque os dois são controladores. Mas, não, é que nós achamos que é confidencial, então vamos mandar para vocês uma declaração que diz, declaro que sempre trabalhamos certinho e que fazemos tudo certinho e que pagamos tudo certinho. Talvez funcione na Noruega. Aqui no Brasil e na América Latina nunca funcionou. Portanto, efetivamente, deve começar com os contratos com os terceirizados. Por que tratamos esses dados? Pela LGPD por 2 motivos. Primeiro, para cumprimento de contratos e leis, como a lei de subcontratação, súmula 331 do Ministério do Trabalho e, o principal, para a proteção da vida dos trabalhadores. Eu peço ASO para quê? Para ter certeza que ele está apto.
Eu peço o NR35, que tem todos os dados deles para quê? Para ter certeza que ele pode trabalhar em altura e que ele fez o curso e que está certificado. Então, essa é a parte importante que a gente tem que analisar documento a documento e dado a dado por que pedimos. Por quanto tempo? Recomendação 7 anos, pelo que eu já expliquei. E onde armazenamos os dados? Tentem que não seja em planilha Excel, existem softwares, sistemas, processos que permitem que vocês consigam guardar esses dados de forma adequada. Agora, qual o benefício de tudo isso? O de sempre. Primeiro, cumprir a lei. A NPD ainda não fez fortes fiscalizações, pelo que a gente tem visto na imprensa. Existem fiscalizações no vazamento X, Y, Z, mas em algum momento eles vão fazer um programa de trabalho e vão começar a fiscalizar. E eles não vão começar pelas Sertras, que tem 50 trabalhadores. Ele vai começar por vocês. Vão chegar na empresa que tem 200, 2.000, 5.000, 15.000 e vão começar com o básico. Se eu fosse a NDPD, o que eu faria? Eu começaria com os processos de RH. É o mais simples. Como é que quem tem acesso à informação dos funcionários, à pasta dos funcionários, quando você premia as pessoas, quais são os níveis de acesso, etc. Portanto, eles vão cair em cima de vocês. Depois, vão cair em cima também da terceirização de mão de obra. Por quê? Porque é um dado sensível que pode ser utilizado. Ali a gente fala de salários de pessoas, ou seja, imagina a informação dos terceirizados de uma empresa como a Vale na mão de uma empresa de telefonia. Ou na mão de uma empresa que dá, de um banco que dá crédito, ou seja, eles poderiam fazer um monte de campanhas, inclusive assédio. Segundo, respeitar os direitos das pessoas, isso é super importante. Isso nós fazemos, nós em compras, em gestão de fornecedores, estamos acostumados a respeitar os direitos de todo mundo. A gente, por exemplo, no serviço de homologação faz análise financeira. Muitas vezes falam assim, você poderia liberar para a gente os balanços? Não. Na verdade, o fornecedor efetivamente ele é dono da sua informação e ele decide para quem a gente apresenta a informação. Nós respeitamos esse direito, vocês respeitam. Vocês recebem balanços de empresa, informação de diretores, gerentes, até multas, informação de compliance que pode afetar uma empresa, e assim como vocês recebem dados de pessoas físicas que devem proteger, respeitar e fazer tudo possível para que funcione. E o termo que está de moda, ESG, quando a gente faz e se adequa à lei de proteção de dados, primeiro, com respeito ao direito das pessoas, fazemos uma ação social que é efetiva. Mostramos governança, temos que cumprir com a lei, portanto, demonstramos a governança ao fazer essa adequação. Mas a adequação vai além do software, não é o firewall, não é o respaldo, é amanhã, se eu ligo para a empresa de vocês e falo, vocês têm algum dado meu, será que a sua empresa consegue responder essa pergunta imediatamente? Talvez sim, talvez não. E se depois eu falo, eu quero os meus dados, quero ver eles, quais são, será que existe um processo para fazer isso? Se isso é o básico. O resto a gente já faz e tem que melhorar e tem que adequar uma lei, mas o objetivo da LGPD é que nos preocupemos mais, que façamos algo a mais para proteger esses dados. Espero que essa informação tenha sido útil, que desmitifiquem um pouco o monstro da LGPD, que não é tão monstro, e se quiserem conversar, se quiserem falar, meu nome é Rodolfo, sou diretor da Sertras, temos um stand ali, nosso pessoal tudo é técnico, ele pode explicar para vocês o que é feito. E se precisarem de informação, podemos trocar e-mail, telefone e posso até colocar vocês em contato com o nosso DPO. Tá bom? Muito obrigado.